Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Qualidade Cast. E esse mês, o nosso assunto vai ser muito voltado para a saúde. Está havendo muitos casos, os quais tocam muito o meu coração em relação ao desleixo das pessoas com a saúde. E eu, como profissional da área da saúde, tenho a responsabilidade de trazer esse tema aqui para vocês. Visando isso, hoje eu trago nada menos do que, primeiramente, o meu chefe, o meu líder e a pessoa que me motiva muito, além de ser o meu mentor, é claro. Tudo bem, chefe? Se apresente. Tudo bem. Obrigado, Pamela, por esse convite aqui. Eu agradeço muito, porque é de grande valia, estarmos juntos aqui. Debatendo, conversando sobre a saúde, a importância da nossa profissão perante a população em geral. E agradeço muito em estar aqui hoje. Muito legal. Senhor Carlos Bambu, dono de 2 empresas maravilhosas, que são uma franquia. Ele criou um método maravilhoso, o qual tocou muito meu coração, faço parte da equipe dele. E nós vamos contar um pouquinho da história dele, da participação dele neste livro, gente. Isso mesmo, eu fiquei chocada quando eu vi, achei sensacional, baseado nos princípios de Deus, viu? Então, chefe, conta um pouquinho como começou a sua história, no esporte e por que você decidiu abrir os estúdios. Vamos lá então, Pamela. É assim, eu venho de uma cidade muito pequena no interior de São Paulo, E essa cidade se chama Rincão. Então, nessa cidade lá, acho que tinha 10 mil habitantes. Então, eu tinha que ter um caminho com que eu pudesse me sobressair dessa cidade e sair de lá o mais rápido possível. Só que lá não tem muitas oportunidades. Só que a oportunidade, desde então, eu acreditava que era você quem faz esse tipo de oportunidade. E eu comecei a jogar futebol e tal. Jogando futebol, fui para a base da Ponte Preta, lá em Campinas, onde eu passei. E logo na seguida eu fui cortado, devido aos cortes que ia ter da categoria mais nova, E eu acabei sendo cortado dessa categoria. Voltando para minha cidade, eu falei, não quero mais futebol. Aí eu comecei a jogar basquete, depois eu fui jogar vôlei. No vôlei, um técnico pegou, olhou lá e falou assim, putz, você é grande, cara, você é legal, vamos tentar buscar aí um caminho para você. Beleza, fui fazer um teste numa cidade vizinha, chamada Araraquara. Em Araraquara eu fiz um teste num time profissional lá e acabei passando. Então eu tirei totalmente o futebol da minha vida, outros esportes, e me dediquei no vôlei. Até então, depois o vôlei começou a me dar outras oportunidades. Então eles pagavam um colégio diferente, mais particular e tal. E aí eu comecei a tomar outro tipo de caminho perante a tudo isso daí. E eu comecei jogando nesse time da cidade lá, onde eu comecei a crescer e crescer e crescer. Na primeira oportunidade que eu tive, eu saí e fui direto para São Paulo mesmo, próximo à capital, numa cidade chamada Pindamonhangaba. E lá foi onde eu comecei a fazer minha primeira faculdade, que é a faculdade de fisioterapia. Nessa faculdade de fisioterapia, para nós era complicado, porque era 2 períodos. Então lá você tinha que estudar, porque senão você não passava. Uau. Porque era conceituada A no MEC, os professores eram os melhores de São Paulo. Então eu aprendi muito lá. Tem coisas que eu aprendi lá que eu nunca mais esqueci. E eu lembro que até hoje a gente treinava e tinha prova no outro dia de manhã. A gente virava à noite tomando coca com café para poder ficar acordado e fazer a prova. E até então, foi tudo certo. Aí, com o tempo passando, jogando e tal, tive a oportunidade de vir uma vez para Foz do Iguaçu, onde montou um time aqui da Superliga, que era um time da Uniamérica, da faculdade que tinha, e montou um time justamente profissional, e eu fui contratado por esse time. E aí eu vim para cá, fiquei 1 ano aqui, conheci a minha esposa, nesse período eu morava ali no ginásio ali, dentro do ginásio mesmo, que tinha ali Caramba. Os lugares ali e tal, os quartos e tal, a gente morava ali. E aí eu acabei conhecendo ela numa panificadora. Espera só um pouquinho. Beijo, chefa. Você é de muita valia para nós, viu? E aí eu acabei conhecendo ela na panificadora. Foi onde a gente começou a se relacionar e tal. E aí nós começamos a namorar. E aí, depois que acabou o campeonato principal, que era a Superliga, eu recebi uma proposta de ir para a Espanha. E onde eu fui para a Espanha. Ela foi comigo também, depois de uns... Acho que 4 ou 5 meses ela foi. Depois para lá. E ela foi justamente porque foi no ano que eu perdi meu pai. Foi no dia do meu aniversário. Nossa. E ela acabou indo para lá também para tá comigo lá, para me dar essa força lá.
E aí acontece que começou a dar tudo certo. Comecei a jogar e tal, e aí de lá eu fui para outros países. Então eu joguei na Indonésia, joguei na Eslováquia, joguei na Itália, joguei na Grécia, país lindo lá. Então eu conheci muitas culturas e muito povo diferente, muita população totalmente diferente, né? E uma das coisas que me chamava muita atenção é a quantidade de tempo que a gente treinava. Embora eu era profissional, eu era pago para isso. Então tinha dias que eu treinava 9 horas por dia. Uau. Tinha dias que a gente treinava 6 horas, que era o mínimo que treinava, mas todo dia era de 6 a 9 horas por dia. E isso foi acontecendo com que eu vinha ter muitas lesões. E também jogadores que estavam comigo, a maioria terminava a temporada totalmente destruído, né, com o corpo. Porque o pessoal achava que o corpo é uma máquina. Até hoje acha que o nosso corpo é uma máquina. E durante esse tempo que eu joguei muito tempo fora, eu acabei ficando atrás de muitas coisas por fora dos bastidores de eu como atleta. Porque eu sabia que a minha carreira ela teria um limite. E eu não sabia quando seria esse limite. Eu poderia me lesionar a qualquer momento e nunca mais voltar. Só que eu teria que tirar pelo menos o máximo, além de todo o conhecimento cultural, tirar o máximo possível também da parte de estratégia de treinamento, como atender uma pessoa, ou como, mesmo sendo profissional, ou como eles trabalham lá fora. E foi onde eu tive algumas oportunidades de fazer alguns mini cursos nesses lugares. E eu acabei fazendo também. Então, isso sem saber ainda qual profissão que eu ia atuar, se era fisioterapia ou se era educação física. Já estava preparando o caminho sem saber, já estava preparando o caminho sem saber. E uma das outras coisas também que eu gostava muito, que é o meu hobby hoje, é cozinhar. Então, eu também adorava muito a cozinha, de estar ali. E nesse período que eu estava em Foz do Iguaçu foi quando eu dei entrada na faculdade de educação física, porque para transferir minha faculdade de fisioterapia que eu estava lá, aqui a gente tinha que treinar 2 períodos. E a faculdade aqui também era 2 períodos, então não tinha como, porque ou eu parava de jogar ou eu parava de estudar. Então não tinha como. Então eu optei em ir para a área de educação física e dei entrada na faculdade de educação física, que o time que dava, né, essa oportunidade para a gente aqui. E aí jogando para fora, conheci muitas pessoas, né? E são pessoas hoje que eu tenho ainda contato com pessoas de fora, né? E onde eu aprendi bastante com tudo isso daí. E aí, eu fiquei praticamente aí 8 não, desculpa. Acho que 10 anos fora do Brasil jogando. Eu só joguei uma vez aqui, em Foz, em Pindamonhangaba lá. E aí eu voltei quando eu fui... Não ia parar a minha temporada, né? Não ia parar a minha carreira. Só que eu voltei porque eu tive uma oportunidade muito legal do Brasil para jogar no Canoas, ali em Rio Grande do Sul, e substituir que era para mim um ídolo até hoje, que é o Gustavo, que era o meio da seleção brasileira. E eu fui para substituir ele. Que show. Então, para mim foi uma honra, porque ele ia estar entrando para aposentadoria e eu fui para fazer parte, que eu jogo na mesma posição, e eu fui para fazer essa parte de substituir ele. Só que chegando lá, um mês depois eu machuquei a minha coluna. Eu já tenho problema na coluna. Eu falei, não é possível. Mas sempre que eu machucava, eu voltava muito rápido. A minha recuperação era muito rápida. Só que dessa vez foi passando, e minha recuperação não voltava. Então eu fiquei praticamente um mês só na fisioterapia e não voltava a dor, a não sentir dor, né, durante os treinamentos. E aí passou um mês e meio, o time continuou lá me mantendo e tal, fisioterapia todo dia, medicamento e tal. Aí eu voltei. Aí teve um dia que eu levantei super bem. Eu falei, bom, hoje eu já começo a voltar a treinar normal. Aí eu comecei. E o time já estava começando a entrar pro campeonato principal, que era a Superliga. Aí eles falaram, vamos lá, vamos dar o gás aí para você pegar o ritmo, para você já entrar, porque daqui um mês já é Superliga e a gente precisa de todo mundo voando. E eu estava muito bem nesse dia. Eu estava treinando, fazendo um treinamento normal. E aí, final do treinamento, eu ainda dei uma corrida e tal, para voltar ao condicionamento físico que eu estava bem abaixo. Eu falei, bom, amanhã tô de boa, então amanhã vamos dar o gás nesse treinamento aí. Beleza, eu fui para casa, sem dor nenhuma na coluna. E o que aconteceu? Dormi, tal, no dia de manhã eu levantei e apoiei minha perna esquerda no chão. Eu vi que eu não tinha força. Uau. Eu tinha perdido totalmente a força da minha perna. Eu falei, não é possível. Aí eu chamei o médico, né, o fisioterapeuta do time, eles foram até lá, aí eles me levaram, aí eles fizeram um trabalho comigo com eletromiografia para ver o estímulo que estava dando, e justamente a minha hérnia tinha pinçado no ciático, e aí travou, bloqueou o canal, então eu não tinha estímulo.
E aí eu falei, não é possível. Aí eu comecei a fazer outro tipo de trabalho e tal, e tal. Só que isso já estava começando a entrar o campeonato. E eu falei... E aí o time me chamou, falou, Carlos, a gente precisa contratar outra pessoa. Precisa contratar outra porque você vai no mínimo 2 meses. Aí eu falei, cara, eu entendo completamente. E eu não posso fazer vocês segurarem eu aqui. Eu preciso estar bem para vocês, do mesmo jeito que vocês precisam de um outro profissional. Então vamos quebrar o contrato aqui, eu volto para minha casa e sigo minha vida. E eles entenderam isso super bem, como eu também entendi super bem. Não teve nenhuma briga assim, eu tenho que ficar. Não, pô, eu entendi da minha situação atual e eu precisava também entender a situação atual do time, né? Deixa eu só expor um ponto aqui que eu... Cara, é nítido a visão da pessoa, porque nós temos 2 caminhos. O vitimismo ou a autorresponsabilidade. Ele pegou uma dor dele e tornou um propósito, porque aquilo que ele passou, ele queria que outras pessoas não passassem. Ele se frustrou, mas isso não foi algo que parou, pelo contrário, né? Foi o que te alavancou a se tornar o que você é hoje. Exatamente. E aí, quebrou minha carreira ali e tal. Eu falei, não dá mais pra mim. Esse caminho já limitou, eu preciso tomar um outro rumo agora da minha vida. E foi onde eu parei, pensei, e aí eu cheguei, isso era em dezembro, eu lembro até hoje. Era em dezembro. E aí eu cheguei, a minha esposa falou, você não vai mais mesmo jogar? Não vai mais viajar? Eu falei, não, vou trabalhar, eu vou conquistar outro tipo agora, eu vou para outro lugar, vou para outro lado. Aí foi quando a gente resolveu ter filhos, né? Porque até então a gente não queria ter filhos justamente por causa da minha viagem e tal. E dito e feito. Logo na sequência a gente teve a nossa primeira filha, né? Que é a Sofia. E aí parei minha carreira, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou para fisioterapia, eu vou para educação física, eu tento conciliar os dois, eu vou para culinária, porque, querendo ou não, o pai dela tem uma panificadora. Então, eu poderia estar partindo para uma área de culinária e tal. Eu falei, não, eu preciso de uma coisa minha, de uma coisa que eu ame fazer. E uma coisa que me vá fazer crescer. E uma coisa também que eu posso usar com tudo que eu já passei. Eu falei, bom, vou para a educação física, vou terminar minha faculdade. E aí, comecei na educação física. Comecei a trabalhar numa academia do centro, né? Onde ela tinha acabado de inaugurar. E aí eu fui para ser um estagiário. Uma semana depois eu estava como gerente. Uau. Por causa do jeito que eu estava trabalhando, da rotatividade na sala, que eu sempre gostei muito da rotatividade da sala. E aí eu pensei, eu falei assim, será que eu vou ser mais um? Porque assim, nada contra nenhum profissional, eu respeito todos os profissionais. Mas será que eu vou ser mais um profissional no mercado? Mais um desse jeito que eu tô vendo aqui? Mais um igual aquele cara que eu tô vendo aqui? Que tá há 10 anos do mesmo jeito, acomodado do mesmo jeito? Será que essa é minha vocação para estar? Meu caminho, meu propósito que Deus colocou? Falei, não, eu vou começar a fazer outras coisas. E aí foi quando eu comecei a desvendar outros esquemas de treinamento. Eu fui atrás de outras especializações. Quando a gente abre a cabeça para ir atrás de outras especializações de nome, você não tem noção tanto de leque que abre para isso. Então, quando eu fiz a minha primeira especialização fora, que eu fui para São Paulo com o pessoal que veio para cá, e foi onde eu percebi, eu falei, nossa, tem muita coisa para ser explorado. E eu tô naquele mundinho fechado, numa academia fechada para nada. Simplesmente para montar um treinamento de Ctrl-C, Ctrl-V para todos os alunos iguais. Ninguém respeita a individualidade biológica de ninguém respeita o sistema humano, ninguém respeita a parte emocional do aluno que está treinando. É simplesmente colocar carga e vamos, faz. Ou você está com sobrepeso, vai para a esteira, fica lá 40 minutos. E não explicar o porquê. E não explicar o porquê. Mas às vezes assim, Pamela, não é talvez nem explicar o porquê, porque não sabe explicar o porquê. Exato. Sabe? Então, a falta de informação faz com que essas pessoas cheguem a esse limite. Eu falei, não vou ser desse jeito, não. Peraí, vamos fazer um negócio diferente. Uma semana depois eu estava como gerente desse local. E aí, tudo fluindo, tudo bem legal e tal, eu montando e tal. E acabou que depois de, acho que 8 meses, eu tive uma discussão com um dos caras que eu coloquei lá dentro para ser gerente geral. Na verdade, eu e um amigo meu colocou ele lá dentro para ser gerente geral. Só que ele não entendia muito bem do processo. E aí ele tentou mudar muitas coisas e tal. E eu falei, não é para mim esse ambiente aqui, não. Aí eu fui para outra academia. Tanto que eles ficaram muito bravos, porque assim, eu saí da academia num dia, no outro dia eu estava contratado pela outra já. Porque me ligaram, sabendo que eu tinha saído dessa academia. E eu saí e fui para outra academia. Vida que segue.
E aí, beleza, eu peguei, fui para outra academia, eu trabalhei nessa academia durante acho que 3 meses, se eu não me engano, e tive a oportunidade de montar um estúdio personalizado com um sócio, né? O sócio me dava o local e eu ia para trabalhar. E aí foi onde eu montei esse estúdio. Só que no primeiro mês do estúdio, nós já estávamos com 50 alunos dentro desse estúdio. Para um estúdio, é muito aluno. É muita E gente. principalmente ali, porque isso foi 6 anos atrás, 7 anos atrás. 7 anos atrás, estúdios era muito difícil de ter. E aí aquilo ali me abriu o olho. Eu falei, mas eu preciso de mais coisa. Porque eu não consigo ficar acomodado. Isso daí é uma coisa que não faz parte de mim. E aí foi onde eu comecei a pegar outras metodologias, eu fui atrás de outras pessoas, fui conhecendo, teve amigos meus que falaram, Carlos, aquele curso ali, e ele nem é, um desses casos, né? Nem é do Brasil, nem tá morando no Brasil, mas ele se jogou comigo e ele falou, esses caras vão uma vez por ano no Brasil, faz. Eu fui e fiz. Aí foi onde eu comecei, nossa, tem muita coisa por trás. E toda vez que eu ia numa especialização dessa, Pamela, eu olhava e falava, nossa, eu não sei nada. Não sei nada, que vergonha. E eu ia estudar. Aí eu ia para um curso mais pica ainda. Aí eu chegava e falava, meu Deus, o que esses caras estão falando, cara? O que esses caras estão falando? E isso foi. Desde a época que eu parei até hoje, eu continuo fazendo especializações. Só que hoje eu estou eletizando mais as minhas formações, né? Então, por exemplo, muita gente fala, cara, você não tem vontade de dar aula numa faculdade? Não, não tenho. Hoje eu faço meus cursos e palestras e tal, só que eu não vejo isso como eu dando aula na frente de alunos numa faculdade. Eu quero o meu espaço, porque ali eu sei até onde eu posso ir, o que eu posso falar, o que eu posso fazer, e não ter algumas regras externas que vão me prender e vão fazer eu passar a mesmice que todo mundo passa. Exato. Então eu peguei e falei, vou fazer uma coisa, então vamos fazer o seguinte. Vou continuar estudando, vou continuar melhorando, vou montar a minha metodologia. E aí a metodologia eu peguei daqui, peguei dali, fui atrás de outro, peguei ali, testei, aplicava em mim primeiro para depois aplicar nos alunos. Quantas vezes eu pegava o livro e ia para a minha academia e estudava o livro e aplicava, até eu falar, não, agora peguei, agora tá certo, agora a conexão tá certa, agora tá isso daqui. Então aí foi onde eu fui colocando as coisas tudo certinho, assim, sabe? De pegar e falar, por que uma pessoa que tem uma patologia igual a minha não pode treinar? E isso que me deixou mais ainda com outro tipo de visão. Eu falei, como que uma pessoa que ela não está se sentindo bem, principalmente muitas vezes é por causa da estética, mas tem medo de procurar, por medo de se machucar. Pelo menos isso eu levo até hoje, né? E todo educador físico deveria levar. Primeiramente, a identidade do aluno. É saber qual é o aluno, é saber o porquê desse aluno, é saber o porquê que ele não quer treinar. Às vezes é um bloqueio emocional desse aluno que ele não consegue fazer porque ele sente dor. Mas eu falei, se a gente veio para fazer com que tudo mude de uma forma saudável, por que muitos estão destruindo isso? Por que muitos chegam numa academia, eu tenho problema na coluna. Às vezes por falta de informação do professor, não, mas isso daqui você pode fazer. Vai lá e coloca a carga, um mês depois. Essa patologia, ela se desenvolve e torna uma coisa muito mais agressiva. Eu falei, não, existe algum jeito da gente treinar em alto rendimento, como atleta, se for necessário, sem precisar passar por esses processos, sem precisar ficar colocando carga no aluno, saber entender. Isso é uma coisa progressiva, sabe? Vamos aumentar a carga? Claro que tem que aumentar. Tem que ter uma progressão de carga. Só que preciso primeiro entender e fazer o aluno entender o que é um treinamento. E não simplesmente sentar numa máquina, empurrar e puxar. E aí eu comecei a pegar cada lado de uma coisa, fui fazer especializações. Aí teve uma especialização que me abriu muitos olhos, que é da Exos Education, que é dos Estados Unidos. Me abriu muito, assim, os leques. E a partir dele, abriu outros leques. Aí eu fiz uma especialização no Rio de Janeiro, mas com o pessoal de Praga, que é a Check Your Motion. Teve um outro pessoal que veio do DNS, que é da Espanha. Então, um monte de leques para você montar a sua, que eu falei, putz, tá aí. Por que a nossa área tá tão assim, né? É só aqui. É só aqui. A nossa área, ela tá isso aqui. O que acontece, eu acho que vamos falar da base, chefe. As pessoas não conseguem transmitir na nossa área. A gente respeita, porque é aquilo que a gente colocou como conceito.
Não buscam o conhecimento para poder transmitir. Com certeza. Quando o aluno ele tem conhecimento, entendimento de que o seu corpo foi feito para ser funcional, não existe eu não posso treinar, eu não posso fazer. Dentro do estúdio, a gente transmite isso para os alunos. Não, você não pode fazer dessa maneira, mas tem uma execução correta para você aderir ao seu treino e conseguir alcançar os seus objetivos. O que eu vejo hoje é que os profissionais não conseguem transmitir porque não têm o conhecimento e as pessoas elas não querem fazer esforço à toa, né? E não entendem o que é a diferença de uma independência financeira para uma independência vital. Exatamente. É que assim, né, Pamela? É igual eu costumo muito falar. Não é que não exista conhecimento no mundo afora. Existe conhecimento demais. O problema é você buscar os conhecimentos. Para mim, isso não foi problema, porque me levou onde eu tô hoje. Só que para muitas pessoas é tirar o bumbum do sofá ou o comodismo da cidade de ficar aqui e não procurar outras coisas. E entender que, esse treino aqui pro meu aluno tá bom. Eu mudo daqui 3 meses. Não, vamos deixar esse treino aí e eu vou passar esse treino para outro aluno. Só que não vê a individualidade deles. Não vê que um tem uma mobilidade maior que a outra. Não vê que um tem uma facilidade maior de entendimento do que a outra. Então, isso que faz com que essas pessoas, com que esses profissionais acabam se acomodando. Porque para eles está bom. Para o aluno deles está melhor ainda. Então, deixa do jeito que está e vamos deixar o bicho pegar. E daqui 10 anos, vai estar do mesmo jeito a nossa área. Por quê? Por falta de pessoas que querem mudar isso. Por causa de pessoas que querem buscar algo diferente, ou um conhecimento diferente. Entender a dor do outro. Claro, vamos pegar como, por exemplo, um médico. Um médico, ele tá sempre se atualizando. Ele tem que estar sempre se atualizando. Porque a medicina é uma coisa que evolui por mês, a cada dia. Cada dia tem artigo saindo diferente e tal. Agora, você vai aqui em Foz, tem médico acomodado, que está 15 anos atrás na mesma coisa, e o mesmo médico, e outros médicos que já estão muito mais avançados. É um exemplo que eu te dei até agora há pouco. É o quê? Você imagina assim, você tem o seu filho. O seu filho, ele tá lá com uma patologia ou uma doença que um dos médicos aqui falou assim, não tem cura, não tem jeito. E aí uma outra pessoa falou para você, aquela pessoa lá, em outro lugar, ou até mesmo na cidade, ele já pegou o caso. E ele vai fazer seu filho ficar bem. Você pagaria para ir nessa pessoa para ver isso? Com certeza o pessoal pagaria, né? Exatamente. Teria entendimento do valor do trabalho. Exatamente. É a mesma coisa do nosso profissional. É por isso que hoje, assim, eu no começo, né, da minha carreira aqui, eu briguei muito com o médico. Só que eu brigava porque eu queria ver até onde eles queriam chegar. Hoje já não. Hoje muitos médicos aqui eu converso, muitos médicos eu tenho respeito e também têm respeito por mim. Por quê? Porque eles viram que existe fora da área deles um outro profissional que é tão capaz quanto eles. Nós somos profissionais da saúde. Exatamente. Nós somos. Exatamente. Então, por isso, mas só que assim, Pamela, eu não tiro o medo desses profissionais da medicina, por exemplo, numa cirurgião ortopédica ali, eu vou fazer uma prótese de quadril. Aí vai lá e libera na prótese de quadril e fala assim, agora você pode ir para academia. Aí vai chegar na academia com um profissional que não sabe nem o que é prótese de quadril, vai lá, faz um movimento ou um leg, eu coloco o aluno totalmente num exercício que não pode, por falta de conhecimento, e estoura o quadril. O erro é de quem? É do médico, porque não fez o trabalho certo. Não, é do profissional. Exatamente. Porque o médico fez tudo que ele tinha que fazer numa sala de cirurgia. Por isso que hoje os médicos, eles proíbem muita coisa para mandar para educador físico. Então, primeiro, eles mantêm ali. Fica na fisioterapia, vai na fisioterapia. O aluno já está bom. Agora você imagina, o paciente já está bom. Agora você imagina um paciente que, sei lá, um triatleta, vamos supor, que a vida inteira dele foi aquela adrenalina de competição, de treinamento e tal. E aí teve uma patologia, o médico fala, daqui para frente não tem mais. Você acaba com a pessoa. Acaba. Você acaba com a pessoa, você acaba com o psicológico dela, deixa ela totalmente em depressão. E isso faz com que ela acabe agravando o que ela já tem e sem perspectiva nenhuma de estar fazendo outras coisas ou outros esportes. Sendo que deveria ser o contrário. Totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. É como eu digo hoje, né? Hoje não há nenhuma patologia que eu veja que não tem onde um profissional não atuar. Um profissional atuar. Um profissional, um educador físico, um personal atuar. Não existe. Hoje, qualquer paciente, qualquer aluno que chegue para mim, eu sei o que fazer. Mas eu sei por quê? Porque eu estudei, porque eu fui atrás. Eu sei que quando vem um profissional, um
um aluno para mim que está totalmente com patologia ou totalmente voltando de fisioterapia, só no andar dele eu já sei o que ele está precisando. Por quê? Porque eu estudei para isso. E uma coisa que eu não tenho medo disso. Exato. Agora, é diferente dessa mesma pessoa que chega para mim hoje, chegasse para mim há 7 anos atrás, quando eu comecei a faculdade. Só que tem gente que está 7 anos atrás. Exato. Então, não saiu da faculdade, ainda está naquele negócio de faculdade, aí o amiguinho ali, ô amiguinho, para que serve isso daqui? Ah, isso daqui serve para isso, nem ele sabe. Eu sempre falo, quando eu vou explicar sobre a nossa profissão, primeiro eu falo, toda vez que alguém me pergunta, né, Pamela, como é a educação física que eu quero fazer? Eu falo, olha, o essencial, você ama? Porque exatamente. A gente lidar com as dores, nós tratamos 3 coisas, chefe. Alguém que quer prevenir um problema, alguém que já está com um problema, ou alguém que tem um quadro muito grande emocional. Exatamente. Nós somos psicólogos, nós somos amigos, nós somos professores, nós somos tudo dentro da sala de aula, né? E é isso que as pessoas precisam ter entendimento do que é a nossa área para poder transmitir para o aluno, respeitar o aluno, mas também transmitir o valor da nossa identidade dentro da vida de um aluno. Porque eu falo, você quer investir num profissional de educação física, um profissional, gente, ou você quer ficar pagando plano de saúde, ficar pagando remédio? Muito. O que você quer? Isso se vê muito hoje em dia, né? É que nem tem aquela frase, né? Que o pessoal fala muito, que hoje em dia as pessoas estão procurando mais o preço e não os valores. Então, é lógico que sempre vai ter alguém mais barato. Só que esse alguém barato sabe o que ele está oferecendo para você. Agora, se a pessoa ela não consegue entender que o corpo dela, a qualidade de vida dela é tão importante e não consegue dar valor a isso, então não tem onde a gente chegar. Porque é muito simples você pegar uma pessoa e falar, mas vou dar um exemplo, para treinar no estúdio do Carlos Bambu é caro. Não é caro. É até muito barato. Porque se esse estúdio fosse em São Paulo, ele ia ser muito mais caro. Você está colocando preço na sua saúde, exatamente. Caramba. Eu quero que as pessoas abram a mente para isso. Quando você chega num profissional como nós e quer colocar preço no nosso trabalho, não é no nosso trabalho que você está colocando preço, é na sua saúde. Quando você entende que você está investindo para alongar os seus dias de vida na Terra, aí você vai ter a percepção de que a única moeda mais cara que você tem, que é o seu tempo, que você está, né? Exatamente. E a moeda mais cara que não volta mais. Colocando mais tempo de vida, que é financeiramente para você na Terra, aí muda a chavezinha. O problema é que as pessoas querem se sobrecarregar com tudo, e a hora que elas estão já no limite, no extremo, aí elas querem buscar um profissional. Exato. E aí começa as negligências, né, chefe? Vamos um pouquinho lá para as negligências. Não treinam, levam um estilo de vida totalmente precário, muito trabalho, sono, problemas. Aí quando chega para nós, quer resolver tudo em um curto tempo, que é o que acontece, bastante problemas, por exemplo, pessoas cardíacas, né? Que acontece o caso recentemente que a gente passou, né, a ter conhecimento aqui na cidade. Ou elas ficam deixando de cuidar da saúde, vai e volta, negligenciando também isso em relação ao todo. Sim. Eu acho que é um conjunto para você ter qualidade de vida nas outras coisas. Começa tudo por nós, porque se estamos bem com nós, estamos bem com as outras coisas, né? Claro, com certeza. O que eu vejo bastante também é assim, eu preciso cuidar do meu marido, eu preciso cuidar da minha esposa, ela não tá bem. Só que essa pessoa que tá falando isso tá bem? Ela tá se cuidando? Porque uma coisa que as pessoas têm que entender é que elas não vão conseguir cuidar de ninguém enquanto elas não cuidam delas próprias. Então, elas não vão conseguir dar um feeling por exemplo, para minha filha ter uma qualidade de vida se eu não tenho qualidade de vida. Então, por que eu vou dar para minha filha? Então, não tem como. Então, coerência. É lógico. Então, enquanto você não mudar o pensamento de eu preciso melhorar a qualidade do meu relacionamento, eu preciso melhorar a qualidade da minha filha, mas eu não consigo me mudar. Eu ainda continuo na mesma coisa. Então, eu não pratico esporte, eu não faço nenhuma atividade física. Eu bebo todo dia, eu como errado todo dia. Que tipo de qualidade você está oferecendo para a sua família? Ou para as pessoas que você quer ajudar, né? Então, enquanto a gente não conseguir ter uma noção justamente disso, que antes de cuidar das outras pessoas ao meu redor, eu preciso primeiro estar me cuidando. Se eu consigo me cuidar,
beleza. Aí sim eu consigo cuidar da pessoa que está em volta. Porque assim, ó, hoje, o que a gente vê, e isso daqui já está acontecendo, não vou falar desde a pandemia, porque ainda é antes disso. Sim. As maiores dores que a gente tem hoje, as maiores inflamações que a gente tem no nosso corpo, é tudo emocional. As patologias que estão estourando em milhares de pessoas, é tudo emocional. As pessoas às vezes chegam com dor, eu tô com dor no meu ombro, eu fiz exame, não tenho nada. Não tem nada mesmo. Porque tudo que a gente tem são gatilhos emocionais. Quantas vezes alunos chegavam em mim para falar sobre as suas dores e para falar sobre o sistema de treinamento, o que ele quer, o que ele busca, e o aluno já chegava com medo. Ah, então, ó, eu preciso treinar, só que eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso. E eu já entrava direto na mente da pessoa. Eu olhava e falava, o que bloqueia você a fazer isso, a não fazer isso? Ah, porque eu fiz uma vez. Eu falei, você fez uma vez, mas você não fez aqui. Aqui é outra coisa. Você está entrando num outro padrão. É outro mundo aqui. Então aqui você não vai sentir nada. Se você sentir dor aqui, você tem que me falar na hora, porque está errado. Então, quando você passa essa confiança para essa pessoa, na hora, desbloqueia lá. E aí ela faz o que ela quiser. Quantos alunos... Eu tenho até um caso recente de uma aluna nossa, que ela fazia triatlon, né? E ela sofreu acidente, teve várias intercorrências e tal. E muita gente falou, ó, você não vai mais voltar a correr. Tanto que no dia que ela foi lá, no estúdio, ela foi de bengala. Uau! Sabe? Foi de bengala e tal. Ela falou, Carlos, eu preciso saber se eu posso voltar. Que eu não tenho mais nenhuma vontade de continuar. Eu falei, não, você pode, mas como você vai voltar a correr? E ela falou, mas será, Carlos? Eu falei, sim. Você confia em você? Não, eu confio em mim, eu sei que eu consigo. Então, pronto. Se você confia em você, quem sou eu para falar não? É você. A gente só vai dar o caminho para você. Você seguir esse caminho aqui, fazer tudo certinho do jeito que tem que ser, acabou. O seu corpo vai absorver isso e você vai chegar em lugares que você nunca imaginou que ia chegar. Dito e feito. 3 meses depois, ela está correndo. O que mudou? Aqui. Exato. É a cabeça da pessoa. Então, enquanto a gente não consegue mudar a mentalidade das pessoas, é isso que acontece. Ela vai se sentir bloqueada, ela vai se sentir afastada cada vez mais. Só que para isso, nós precisamos o quê? De alguém para ajudar. Então, não tem como você chegar... Imagina se essa pessoa chega em qualquer lugar e fala, então eu tenho isso. Então, não vai dar não. Você vai ter que ir para fisioterapia, ou vai fazer hidroginástica, ou vai fazer outra coisa, mas esquece que você não vai mais fazer isso. Você imagina a pessoa que você ia perder? Exato. Então, é bem difícil de entender. É que hoje eu falo isso com certeza do que eu tô falando, porque eu passei por isso. Então, assim, eu tenho tantas lesões no corpo que se alguém puxasse ali a minha ressonância magnética do corpo inteiro, eles iam falar, não, mas esse cara não pode fazer nada. Cara, o que eu não posso fazer? Eu faço tudo. Jogo futebol, jogo vôlei, faço musculação. Quando eu consigo, eu corro. O que eu não posso fazer? Cozinho. Não tem essa. Não tem outra, né, chefe? Olha, nós concluímos aqui, antes da gente falar um pouquinho do livro, eu quero deixar bem claro também, chefe, que quando as pessoas tiverem a percepção da importância do exercício físico, uma pessoa que começa a treinar, ela vai entrar numa dissonância cognitiva absurda, porque aquilo cobra tanta disciplina dela que ela vai lá fazer o exercício, ela vai falar, não, mas eu não vou comer errado porque eu fiz tanto tempo de academia. Mas eu vou acordar um pouquinho mais cedo porque eu tô melhor no meu sono. Uhum. Né? As pessoas precisam ter entendimento do que é qualidade de vida. E uma chave muito importante, que eu olho para o chefe, e a gente até comenta, né? Até a gente até fez uma reportagem, inclusive, sobre a independência vital. Porque quanto mais cedo você treina, mais tempo de vida você tem e mais independente você fica. Gente, vamos falar bem sério aqui. Quem quer ficar em cima de uma cama dependente de outra pessoa? Sabe? Então, é um cuidado com você, é uma responsabilidade. Voltando para o lado físico, espírito e emocional, pensa no conjunto. É uma falta de responsabilidade com você não cuidar do seu corpo, porque ele é o transporte do seu espírito, né? E você só vai transmitir por fora aquilo que você está por dentro. Tá com uma emoção, às vezes perturbada, não consegue ir para frente, não consegue alavancar. Tenta pelo menos dar uma caminhada na rua para você ver como muda. Tudo é um começo.
E todo começo é difícil. Sim, e não existe. É uma coisa simples. O nosso corpo, ele absorve o que você tem para ele no momento. Então, pode pegar isso como exemplo. Se você está trabalhando o dia inteiro, você vai chegar em casa, vai ficar no sofá, 30 minutos que você ficar no sofá, no dia seguinte ele vai pedir 32, no dia seguinte 40, no dia seguinte 1 hora. E isso você está perdendo todo o tempo da sua vida. E é do mesmo jeito a musculação, do mesmo jeito a atividade física, do mesmo jeito o exercício físico. Quanto mais você dá para o seu corpo esse combustível, mais ele vai querer. Porque ele vai ver que isso é bom. Ele vai ver que a qualidade dele mudou tanto que, mesmo que ele queira entender e progredir cada vez mais na área dele, ele vai ver o quanto que isso ajuda. Então, quando você faz uma atividade física, você não sabe o tanto de hormônios que libera, o tanto de bloqueios que desbloqueiam da sua mente para você criar uma situação para você estar cada vez melhor. Então, a atividade física ela veio justamente para isso, para salvar vidas. E a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer as pessoas entenderem isso. Exato. Só que a gente não consegue fazer as pessoas entenderem isso se ainda elas estão naquela cabeça de tipo, eu vou para lá de novo treinar, eu vou para lá de novo fazer isso, é uma obrigação. Isso daí não deveria ser uma obrigação. Não. Uma obrigação para você deveria ser, nossa, eu vou sair pro barzinho, vou beber todas e vou perder amanhã, metade da minha manhã. Que é o que acontece. Exato. Acaba perdendo a metade da manhã, sendo que aquilo poderia ser produtivo para ele, produtivo para a família dele. Então, você imagina quantos pais de famílias, mães que tem aí, que tem os filhos que eles querem estar brincando com você e acaba o que acontece? Colocando seus filhos em modo avião. Coloque seus filhos para ficarem vendo celular e... Porque não tem condicionamento básico. Não tem nem condicionamento. Exato. E às vezes, não vou dizer que é paciência, mas assim... as crianças, elas precisam estar com a gente. Elas precisam estar brincando com você. Elas precisam estar entendendo o que você faz. Mas aí, quantas vezes já saí, eu e minha família, e via uma mesa com pais e filhos, os 4, 5 no celular, no momento em janta. No momento em que está jantando. Sim. Sabe, você imagina quantas coisas você está perdendo do seu filho naquele momento. E aquele momento não volta mais. Aquilo ali não vai voltar mais. E você só vai conseguir fazer com que seu filho progrida, que seu filho cresça e seja melhor, uma potência maior do que você está sendo no mundo a partir do momento em que você mostrar isso para ele. Porque... No exemplo. Desde quando eu parei de jogar, é justamente isso que eu quero. Eu quero que meus filhos sejam uma flecha lançada por Deus, que vai arrebentar tudo aí. É isso que eu ia falar agora, gente. Essa frase é maravilhosa. Eu amo, o chefe postou. Não tem outro sentido da vida quando pensamos em filhos a partir de nós. Nós somos flechas lançadas e a gente quer que o nosso filho vá mais longe do que nós, né? Com certeza. É um míssil, vai ser lançado aí. Mas para isso eu preciso dar o suporte para ele. Eu tenho que mostrar para eles que eu estou indo longe, que eu não estou parado, que eu não estou acomodado. Pamela, faz 6 anos que eu estou com a minha empresa aberta. Com a minha, né? Porque antes, um ano antes da minha empresa, eu estava com um sócio. Faz 6 anos. A gente está indo para a 3ª unidade de empresa. E eu não paro por aqui. Spoiler! Soltamos um spoiler! Soltamos aí, sem querer. Será? Aonde? Gente do céu. A gente... O quê? Somos flechas, né? Somos flechas. Com certeza. E é o que eu falei pra minha esposa, né? Pra Lígia. Vamos parar por aqui? Nós temos 2 academias. Hoje, graças a Deus, as 2 estão indo muito bem, estão voando aí. Mas nós vamos parar por aqui? Não vou parar. A gente já foi no Paraguai, já está praticamente quase tudo fechado para a gente abrir. Quem coloca limite nós somos nós mesmos, né? Lógico. E dali vai para outro lugar, dali vai começar a abrir franquia. E é uma coisa que eu quero, sabe? Porque eu quero levar muita qualidade para esses lugares. Eu não quero simplesmente que as pessoas entendam que a academia, que a atividade física, ela seja aquela coisa sacrificante. Quantas pessoas, desde quando você está com a gente, quantas pessoas você mudou a vida? Quantas pessoas falam, eu não consigo mais viver hoje sem isso daqui. Exato. Porque isso daqui fez eu melhorar em casa, fez eu melhorar a minha relação com meu marido, fez eu melhorar a minha relação com os meus filhos, fez o meu trabalho decolar. Tem vezes que eles vão só visitar a gente, né, chefe? Não é nem horário de treino, eles estão indo lá visitar a gente. Exato, porque a gente tem esse poder de fazer as pessoas entenderem, de fazer as pessoas serem melhor do que ontem. Igual a gente tem a frase ali no estúdio, né, na entrada do estúdio, transformando pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Porque é realmente o que eu busco. Então, eu estudei até hoje justamente para isso. Para fazer com que nenhuma pessoa seja incapaz de treinar. Não existe. Para mim, entrou na minha academia, todas as pessoas têm que treinar e são capazes de fazer o que quiser.
Se eles querem ser um atleta de alta performance, eu sei o caminho para fazer isso. Se uma pessoa quer reabilitação depois da liberação da fisioterapia, porque também eu não passo por cima do fisioterapeuta. Isso daí é uma ética que todo mundo tem que ter, ninguém tem que passar por cima de ninguém. Eu trabalho muito com fisioterapeutas, com médicos, e cada um tem a sua área. Então, a partir do momento em que as pessoas entram no meu estúdio, elas estão aptas a fazerem o que quiserem. Elas querem agachar, vão agachar. Mas primeiro tem que aprender. Tem que aprender que não é somente colocar uma barra nas costas e descer e subir. Elas têm que saber que tem um monte de conexões. Para vocês entrarem no estúdio, quando vocês estavam vindo para trabalhar com a gente, quantas aulas vocês tiveram comigo antes de pegar alunos? Ixi, gente. Então, não é de qualquer jeito, não é qualquer profissional que vai entrar no meu estúdio e vai... hoje eu tô aqui no estúdio, amanhã eu já começo a trabalhar. Não, vai passar por todo um trabalho, vai estudar junto comigo, vai entender. Impressionante, Pamela. Hoje o que mais a gente precisa saber, no mínimo para um profissional, é anatomia, é biomecânica. Quantos cursos eu já dei que eu perguntava em um músculo só. Qual é a origem e inserção desse músculo? Ninguém sabia. Exato. Sabe? Então, o que você está passando para o seu aluno? Você não sabe que o músculo está rodando, você não sabe que o músculo está rodando o eixo do seu corpo, você não sabe o que ele está fazendo, você está simplesmente fazendo a parte externa do seu corpo fazer com que ele trabalhe. Mas e a parte interna? Como que está trabalhando lá dentro? Você sabe como é que está essa lesão? Se ele tem ou não tem lesão? Mas você sabe que se você continuar fazendo isso, ele vai ter uma lesão? Então, eu vi que está muito para baixo isso daí, sabe? E é diferente quando a gente vai para fora. Vai para fora, aí a discussão é diferente, é maior, o ambiente é diferente. Então, são pessoas que já estão em outro patamar. E é esse patamar que eu quero. Hoje, para ter discussão, para conversar com qualquer outro profissional, converso com todos os profissionais, tenho respeito por todos os profissionais, isso fique bem claro. Mas são poucos que eu converso para debater um assunto muito, muito delicado, ou até mesmo para crescer, para fazer um grande crescimento. Tanto que um deles é o Thiago, né? Que vai vir Thiago aqui. Canclini, Então, a gente tem que puxar o Thiago. A gente respeita que ele tá no momento de casamento dele. Deus abençoe essa fase. Então, é um cara que eu parei muito para conversar com ele, para estudar e tal, para orientar. Então, tanto eu quanto ele, a gente se ajudou muito. E hoje você vê que ele é um cara que tá disparando. Extraordinário. Então, e uma das coisas que eu mais admiro, tanto em mim quanto nele, a gente nunca fala mal de profissional. A gente sempre fica na nossa. É nosso trabalho. Caramba. É nosso trabalho, a gente tem que se olhar para nós, ser melhor para nós. E não ser melhor para nós passando por cima de outro profissional. Isso não, isso nunca teve. Pessoal, concluindo aqui o nosso bate-papo, eu queria ter mais umas 10 horas aqui com o meu chefe, que é difícil pegar ele, viu, gente? Ele tá realmente sempre como uma flecha. Quero compartilhar com vocês o livro, tá? Tem nos estúdios, é extremamente extraordinário. Thiago Canclini também tá fazendo parte, tá? Os 12 Generais do Reino. É possível viver o reino de Deus na Terra? Somos provas vivas disso, porque o nosso ministério, o nosso propósito também, além da nossa área, né? O que a gente vivencia, né, chefe? Sobre a autoridade de Deus, um trabalho coerente, correto, transmitindo muito amor, né? Sou muito grata pelo espaço, aproveitando, quero agradecer aqui, porque as coisas lá nos bastidores, lá, ninguém sabe o que a gente passa. Em vez que ele levanta 4 horas da manhã, já me levantou para me substituir. E eu falei, cara, isso eu preciso mostrar. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós, não tem entendimento do que é realmente uma equipe. Então, quando um tá ausente, o outro tá lá servindo. E ser líder também é isso, sabe? Apoiar os nossos passos, os nossos momentos. E o Carlos realmente me trouxe essa visão, tanto para o mundo da educação física, como liderança, né? E como pessoa. Chefe, aproveitando a honra da sua presença, eu quero deixar também o espaço aberto agora para você deixar uma mensagem para o pessoal. Acho que tudo que a gente falou aqui, né, Pamela? Uma das coisas que as pessoas mais têm que entender, pelo menos em tudo que eu já vivi na minha vida, como atleta, hoje como empreendedor, como personal, hoje não atuo mais como personal, mas eu tô por trás dos bastidores da minha empresa, porque eu só consigo ver minha empresa quando eu tô fora dela. É o melhor jeito de você fazer a sua empresa crescer, né? Então, a mensagem que eu deixo é: cuide primeiro de você. Cuide primeiro de dentro, cuide primeiro do seu coração. Faça você entender que
Você não é essa pessoa que está hoje com você. Você só está vivendo esse momento. E esse momento, ele pode terminar hoje, como ele pode terminar quando você morrer. É o único jeito. Só que muita gente consegue virar essa casinha, virar essa chave em um período muito rápido. E algumas pessoas não. Algumas pessoas, elas levam um tempo para isso. Só que cada um tem o seu tempo. Só que o seu tempo, ele só começa a contar a partir do momento que você quer realmente mudar. Então, não adianta eu chegar em você e falar, Pamela, você tem que mudar isso, isso, isso. Não. Isso pode ser apenas um caminho. Só que quem vai resolver mudar ou não é você. E a qualidade de vida que a gente tem hoje, ela está cada vez pior, porque as coisas estão ficando cada vez mais rápidas e acessivas. Então, hoje, antigamente você tinha que pegar uma bicicleta ou pegar a pé e ir numa panificadora. Já as Hoje pessoas você não vão pode nem no pedir. mercado da esquina a pé. Não vai. Então, e outra, sem contar que a nossa alimentação hoje está cada vez pior, né? E essas coisas a gente tem que se cuidar muito, porque são coisas que mudam totalmente a sua vida. Por que que hoje a gente tem tanto risco de pessoas que já estão infartando com... Hoje, né? No caso, eu perdi um amigo que jogava comigo. Uau. Um amigo que jogou comigo fora do Brasil, inclusive pela manhã, hoje. Nossa. Ele jogando não. Eu não sei se ele estava treinando, mas pela mensagem que chegou para mim, ele teve um infarto, teve 2 AVC e logo na sequência infartou. E ele era atleta. Só que até que ponto ele estava treinando? Se ele estava tendo o conhecimento do corpo dele, se o corpo dele já estava falando para ele parar. Então, tem muitas dicas que o nosso corpo dá que a gente acaba ignorando. Então, as pessoas só vão começar a mudar de vida quando o médico chega e fala, ou você muda, ou daqui você não vai passar mais, não. Exato. E não é isso que tem que acontecer, sabe? As pessoas têm que colocar na cabeça que, ou eu mudo de vida, ou eu vou continuar nessa mesma mesmice. Eu quero melhorar o quê? Minha qualidade com a minha família. Eu quero melhorar a minha empresa. Eu quero crescer, eu quero buscar cada vez mais longe. Mas como que vai buscar se continua a mesma coisa? Então, não tem como você mudar. O único jeito de você mudar é colocar na sua cabeça que eu posso, eu quero, eu vou. E é isso. E nada te impede. Uma coisa que eu consegui entender é que nada impede a gente de fazer nada, a não ser a nossa cabeça. Se a nossa cabeça bloqueia, se você não consegue fazer com que a sua cabeça abra para coisas novas, você vai continuar a mesma coisa. E você não vai conseguir mudar. Então, a minha mensagem de hoje justamente é essa. Que você mude a sua vida, pelo menos tente mudar uma vez. Se você mudar uma vez, você vai ver que você nunca mais vai querer voltar para a vida antiga. E ver o quanto que você perdeu. Só que não se apegue no passado. Se prepare sempre para o presente, né? E nem para o futuro, porque senão isso vira ansiedade. Exato. Perfeito. Concluindo, seja o incômodo que muda, não o incômodo que só fica incomodado. Chefe, foi um prazer imenso. Terá mais vezes, é claro. A gente tem muitos assuntos para abordar dentro da nossa área. O nosso tema principal é qualidade de vida e você precisa ter acesso a esse conhecimento. Grande beijo, pessoal, e até mais.